vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus. As Meditações de Ana Catarina Emmerich, 1820 a 1823. Aquele que deseja avançar de virtude em virtude, de graça em graça, deve meditar continuamente na paixão de Jesus. Não há prática mais proveitosa para a inteira santificação da alma do que a frequente meditação nos sofrimentos de Jesus Cristo. São Boaventura, Mir Editora, São Paulo, 2004. Capítulo 6. Jesus é açoitado, coroado de espinhos e condenado à morte. Parágrafo 1º. Jesus reconduzido a Pilatos. Cada vez mais enfurecidos, tornaram os príncipes dos sacerdotes e os inimigos de Jesus a trazê-lo de novo de Herodes a Pilatos. Estavam envergonhados de não lhe ter conseguido a condenação e ter de voltar novamente para aquele que já o tinha declarado inocente. Por isso tomaram na volta outro caminho, cerca de 2 vezes mais longo, para mostrá-lo naquela humilhação em outra parte da cidade, para poder maltratá-lo tanto mais pelo caminho e dar tempo aos agentes de concitarem o povo a agir conforme as maquinações tramadas. O caminho pelo qual conduziram Jesus era mais áspero e desigual. Acompanharam-no, estimulando os soldados sem cessar a maltratá-lo. A veste derrisória, o longo saco, impedia o Senhor de andar, arrastava-se na lama, várias vezes caiu, embaraçando-se nele e era levantado cada vez com arrancos nas cordas, pauladas na cabeça e pontapés. Sofreu nesse caminho indizíveis insultos e crueldades, tanto daqueles que o conduziam, como também do povo, mas ele rezava, pedindo a Deus que não o deixasse morrer, para poder terminar a sua paixão e nossa redenção. Eram 8h15 da manhã, quando o sinistro cortejo chegou, vindo do outro lado, provavelmente de leste, ao palácio de Pilatos, atravessando o fórum. A multidão do povo era enorme, estavam reunidos em grupos, conforme as regiões e cidades de procedência, e os fariseus corriam entre o povo, excitando-o. Pilatos, lembrando-se ainda da revolta dos galileus descontentes, na Páscoa do ano anterior, tinha concentrado cerca de 1000 homens, que ocuparam o pretório ou posto de guarda, às entradas do fórum e do palácio. A Santíssima Virgem, sua irmã mais velha, Maria Eli, a filha desta, Maria Cleofé, Madalena e algumas outras mulheres piedosas. A vidente esqueceu de mencionar onde todas essas mulheres se tinham reunido, e se Maria, voltando do Monte das Oliveiras a Jerusalém, pela Porta das Ovelhas, se encontrou com o cortejo de Jesus. Mas o peregrino lembra-se de narrativas anteriores, de que Marta, indo ao palácio de Herodes, se encontrou com Jesus e seguiu-o até o tribunal de Pilatos. Cerca de 20 assistiram aos acontecimentos que se seguiram, ficaram sob as arcadas, de onde podiam ouvir tudo, e aproximavam-se furtivamente de vez em quando. João estava a princípio também presente. Jesus, coberto com a veste derrisória, foi conduzido através da multidão, entre os escárnios do populacho, pois a escória e os mais perversos de entre o povo foram colocados na frente pelos fariseus, que lhes davam o exemplo, ultrajando Jesus. Um palaciano de Herodes já tinha chegado antes, com a mensagem para Pilatos, de que Herodes lhe ficava muito grato pela atenção, que, porém, no afamado sábio Galileu encontrara apenas um bobo e mudo, que o tinha tratado como tal e mandara reconduzi-lo novamente a Pilatos.
Este ficou satisfeito de saber que Herodes estava de acordo em não condenar a Jesus, mandou levar-lhe de novo cumprimentos e assim se tornaram amigos, de inimigos que eram, desde o desabamento do aqueduto. Vide, apêndice parágrafo 3º. Jesus foi novamente conduzido pela rua ao palácio de Pilatos, empurraram-no, para subir a escada que conduzia ao terraço. Mas pelos brutais arrancos dos soldados, pisou na longa veste e caiu com tal violência sobre os degraus de mármore, que os salpicou de sangue sagrado. Os inimigos do mestre, que tinham de novo ocupado os assentos, ao lado do fórum e o populacho romperam na gargalhada por essa queda de Jesus e os soldados empurraram-no a pontapés pelos últimos degraus. Pilatos estava recostado no seu assento, que se parecia com um pequeno leito de repouso. A pequena mesa estava ao lado, como dantes. Estavam também agora com ele alguns oficiais e outros homens, com rolos de pergaminho. Ele se dirigiu ao terraço, do qual falava ao povo e disse aos acusadores de Jesus: Vós me entregastes este homem como agitador do povo à revolta. Interroguei-o diante de vós e não o achei réu do crime de que o acusais. Também Herodes não lhe achou crime algum, pois vos mandei a Herodes e vejo que não foi condenado à morte. Portanto, mandá-lo-ei açoitar e depois soltar. Levantou-se, porém, entre os fariseus violenta murmuração e clamor e agitação e distribuição de dinheiro entre o povo tomou mais intensidade. Pilatos tratou-os com muito desprezo e expressões satíricas, entre outras, disse essa: Não vereis por acaso correr bastante sangue inocente ainda hoje, na hora dos sacrifícios? Parágrafo 2º. Jesus é posposto a Barrabás. Ora, era nesse tempo que o povo vinha, antes da festa da Páscoa, pedir, segundo um antigo costume, a liberdade de um preso. Os fariseus tinham enviado, justamente por isso, alguns agentes ao bairro de Acra, a oeste do templo, para dar dinheiro ao povo, instigando-o que não pedisse a libertação, mas a crucificação de Jesus. Pilatos, porém, esperava que o povo pedisse a liberdade de Jesus e resolveu dar-lhes escolher entre Jesus e um terrível facínora, que já fora condenado à morte, para que quase não tivessem que escolher. Esse celerado chamava-se Barrabás e era amaldiçoado por todo o povo. Tinha cometido assassinatos durante uma agitação. Vi que também tinha feito muitos outros crimes. Houve um movimento entre o povo no fórum. Um grupo avançou, com os oradores à frente. Esses levantaram a voz e bradaram a Pilatos, que estava no terraço: Pilatos, fazei-nos o que sempre fizestes, por ocasião da festa. Pilatos, que só estava esperando por isso, respondeu-lhes: Tendes o costume de receber de festas a liberdade de um preso. A quem quereis que solte, Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus, que dizem ser o ungido do Senhor? Pilatos, todo indeciso, chamava o rei dos judeus. Já como romano orgulhoso, que os desprezava, portanto tem um rei tão miserável, que tivessem de escolher entre ele e um assassino, já com uma certa convicção de que Jesus pudesse ser de fato esse rei maravilhoso dos judeus, o Messias prometido, mas também esse pressentimento da verdade era em parte fingimento e mencionou esse título do Senhor porque bem sentia que a inveja era o motivo principal do ódio dos príncipes dos sacerdotes contra Jesus, a quem considerava inocente. Após a pergunta de Pilatos, houve uma curta hesitação e deliberação entre o povo e só poucas vozes gritaram precipitadamente: Barrabás. Pilatos, porém, foi chamado por um criado da mulher,
retirou-se um instante do terraço e o criado mostrou-lhe o penhor que ele dera de manhã à esposa e disse-lhe: Cláudia Prócula manda lembrar-vos vossa promessa. Os fariseus, no entanto, e os príncipes dos sacerdotes estavam em grande agitação, aproximaram-se do povo, ameaçando e instigando, mas não precisavam de tanto esforço. Maria, Madalena, João e as outras piedosas mulheres estavam no canto de uma casa, tremendo e chorando. Embora a Virgem Santíssima soubesse que não havia salvação para os homens senão pela morte de Jesus, entretanto, como mãe, estava cheia de angústia e desejo de salvar a vida do Filho Santíssimo, e assim como Jesus, embora escolhesse de livre vontade tornar-se homem e morrer na cruz, todavia sofria, como qualquer homem, todas as dores e os martírios de um inocente horrivelmente maltratado e conduzido à morte. Assim também Maria padecia todos os tormentos e angústias de uma mãe vendo o filho maltratado por um povo ingrato. Ela e as companheiras tremiam, entregues, ora à angústia, ora à esperança. João afastava-se de vez em quando, a pouca distância, para ver se podia colher uma boa notícia. Maria implorava a Deus para que não se cometesse esse imenso crime. Rezava como Jesus no Monte das Oliveiras: se é possível, afaste este cálice. Assim esperava ainda a mãe no seu amor, pois enquanto as instigações e ameaças dos fariseus ao povo passavam de boca em boca, chegara também a ela o boato de que Pilatos queria soltar Jesus. Viam-se, não longe, grupos de gente de Cafarnaum, entre os quais muitos que Jesus curara e ensinara, fizeram como se não conhecessem e olhavam furtivamente para João e as infelizes mulheres, envoltas nos véus. Mas Maria pensava, como todos, que esses, pelo menos, rejeitariam Barrabás, para salvar o benfeitor e salvador. Mas tal não se deu. Pilatos, lembrando-se, à vista do penhor, da súplica da esposa, devolveu-lhe-o, como sinal de que cumpria a promessa. Voltou ao terraço e sentou-se ao lado da mesinha. Os sumos sacerdotes também tornaram a ocupar os respectivos assentos e Pilatos exclamou de novo: Qual dos dois quereis que eu solte? Então se levantou um grito geral por todo o fórum e de todos os lados: Não queremos este, entregai-nos Barrabás. Pilatos gritou mais uma vez: Que farei então de Jesus, que é chamado Cristo, o Rei dos Judeus? Crucificai-o, crucificai-o. Pilatos perguntou então pela terceira vez: Mas que mal tem feito? Eu pelo menos não lhe acho crime de morte. Mas vou mandá-lo açoitar e depois soltar. Mas o grito crucificai-o, crucificai-o, rugia pelo fórum, como uma tempestade infernal, e os sumos sacerdotes e fariseus agitavam-se e gritavam como loucos de raiva. Então Pilatos lhes entregou Barrabás, o malfeitor, e condenou Jesus à flagelação. Parágrafo 3º. A flagelação de Jesus. Pilatos, juiz covarde e indeciso, pronunciara várias vezes a palavra: Não lhe acho crime algum, por isso vou mandá-lo açoitar e depois soltar. A gritaria dos judeus, porém, continuava: Crucificai-o, crucificai-o. Contudo, queria Pilatos tentar ainda fazer sua vontade e deu ordem de açoitar Jesus à maneira dos romanos. Então entraram os soldados e, batendo e empurrando a Jesus brutalmente, com os curtos bastões, conduziram nosso pobre Salvador, já tão maltratado e ultrajado, através da multidão tumultuosa e furiosa, para o fórum,
até a coluna de flagelação, que ficava em frente de uma das arcadas do mercado, ao norte do palácio de Pilatos e não longe do posto da guarda. Os carrascos, jogando os açoites, varas e cordas no chão, ao pé da coluna, vieram ao encontro de Jesus. Eram 6 homens de cor parda, mais baixos do que Jesus, de cabelo crespo e eriçado, barba muito rala e curta, vestiam apenas um pano ao redor da cintura, sandálias rotas e uma peça de couro ou outra fazenda ordinária, que lhes cobria peito e costas como um escapulário, aberto dos lados, tinham os braços nus. Eram criminosos comuns, das regiões do Egito, que trabalhavam como escravos ou degradados na construção de canais e edifícios públicos, escolhiam-se os mais ignóbeis e perversos, para tais serviços de carrascos no pretório. Amarrados à mesma coluna, alguns pobres condenados tinham sido açoitados até a morte, por esses homens horríveis, cujo aspecto tinha algo de bruto e diabólico e pareciam meio embriagados. Bateram em Nosso Senhor com os punhos e com cordas, apesar de não lhes opor resistência alguma, arrastaram-no com brutalidade furiosa, até a coluna da flagelação. É uma coluna isolada, que não serve para sustentar o edifício. É de tamanho tal, que um homem alto, com o braço estendido, lhe pode tocar a extremidade superior, arredondada e munida de uma argola de ferro, na parte de trás, no meio da altura. Há também argolas ou ganchos. É impossível descrever a brutalidade bárbara com que esses cães danados maltrataram a Jesus, nesse curto caminho. Tiraram-lhe o manto derrisório de Herodes e quase jogaram nosso Salvador por terra. Jesus trepidava e tremia diante da coluna. Ele mesmo se apressou a despir a roupa, com as mãos inchadas e ensanguentadas pelas cordas, enquanto os carrascos o empurravam e puxavam. Orava de um modo comovente e volveu a cabeça por um momento para a Mãe Santíssima, que, dilacerada de dor, estava com as mulheres piedosas num canto das arcadas do mercado, não longe do lugar de flagelação, e disse, voltando-se para a coluna, porque obrigaram a despir-se também do pano que lhe cingia os rins, desvia os teus olhos de mim. Não sei se pronunciou essas palavras ou as disse só interiormente, mas percebi que Maria as entendeu, pois a vi nesse momento desviar o rosto e cair sem sentidos nos braços das santas mulheres veladas, que a rodeavam. Então abraçou Jesus a coluna e os algozes ataram-lhe as mãos levantadas à argola de cima, dando-lhe arrancos brutais e praguejando horrivelmente todo o tempo. Puxaram-lhe assim todo o corpo para cima, de modo que os pés, amarrados embaixo à coluna, quase não tocavam no chão. O Santo dos Santos estava cruelmente estendido sobre a coluna dos malfeitores. Em ignominiosa nudez e indizível angústia, e 2 dos homens furiosos começaram, com crueldade sanguinária, a flagelar-lhe todo o santo corpo, da cabeça aos pés. Os primeiros açoites ou varas que usaram, pareciam ser de madeira branca e dura, talvez fossem também feixes de tendões secos de boi ou tiras duras de couro branco. Nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contraia-se e torcia-se, como um verme, sob os açoites dos criminosos. Ouviam-se-lhe os gemidos e lamentos, doces e claros, como uma prece afetuosa no meio de dores dilacerantes, entre o sibilar e estalar dos açoites dos carrascos. De vez em quando ressoava a gritaria do povo e dos fariseus, como uma nuvem escura de tempestade, abafando essas queixas dolorosas e santas, cheias de bênçãos. As turbas gritavam, deve morrer. Crucificai-o. Pois Pilatos estava ainda a discutir com o povo.
Quando queria fazer-se ouvir, no meio do tumulto da multidão, fazia soar primeiro um toque de trombeta, para impor silêncio. Nesses momentos se ouviam novamente os açoites, os gemidos de Jesus, o praguejar dos carrascos e os bailidos dos cordeiros pascais, que eram lavados na piscina das ovelhas, ao lado da porta das ovelhas, a leste do fórum. Depois de lavados, eram levados, com a boca amarrada, até o caminho do templo, para não se sujarem mais. Depois eram conduzidos para o lado de fora, a oeste, onde ainda eram submetidos a uma ablução cerimonial. Esses balidos desamparados dos cordeiros tinham algo de indescritivelmente comovente, eram as únicas vozes que se uniam aos gemidos do Salvador. A multidão dos judeus mantinha-se afastada do lugar da flagelação, numa distância, talvez, da largura de uma rua. Soldados romanos estavam postos em diferentes lugares, especialmente pelo lado do posto de guarda. Perto da coluna de flagelação havia grupos de populacho, que iam e vinham silenciosos ou zombando. Vi alguns que se sentiram comovidos. Era como se os tocasse um raio de luz saindo de Jesus. Vi também meninos indignos que, ao lado do pretório, preparavam novas varas e outros que iam buscar ramos de espinheiro. Alguns soldados dos príncipes dos sacerdotes tinham travado relações com os carrascos e deram-lhes dinheiro. Trouxeram-lhes também um grande cântaro, cheio de uma bebida vermelha, grossa, da qual beberam até ficar embriagados e enraivecidos. Ao cabo de um quarto de hora deixaram os 2 carrascos de açoitar Jesus, foram juntar-se a 2 outros e beberam com eles. O corpo de Jesus estava todo coberto de contusões vermelhas, pardas e roxas e o sangue sagrado corria-lhe por terra, agitava-se em movimentos convulsivos. De todos os lados se ouviam insultos e motejos. Durante a noite tinha feito muito frio. Desde a madrugada até essa hora, não clareara o céu e, com grande espanto do povo, caíram algumas curtas chuvas de pedra. Pelo meio-dia clareou e apareceu o sol. O segundo par de carrascos caiu então com um novo furor sobre Jesus. Tinham outra espécie de açoites, eram como varas de espinheiro, com nós e esporões. Os violentos golpes rasgaram todas as pisaduras do santo corpo de Jesus, o sangue regou o chão, em redor da coluna e salpicou os braços dos carrascos. Jesus gemia, rezava, torcia-se de dor. Passaram então pelo fórum muitos estrangeiros, montados em camelos, olharam assustados e entristecidos, quando o povo lhes disse o que se estava passando. Eram viajantes, dos quais uns tinham recebido o batismo e outros ouviram o sermão da montanha. O tumulto e os gritos continuavam, no entanto, diante da casa de Pilatos. Os 2 seguintes carrascos bateram em Jesus com flagelos. Eram curtas correntes ou correias, fixas num cabo, cujas extremidades estavam munidas de ganchos de ferro, que arrancavam, a cada golpe, pedaços de pele e carne das costas. Oh! Quem pode descrever o aspecto horrível e doloroso deste suplício? Mas a crueldade dos carrascos ainda não estava satisfeita. Desligaram Jesus e amarraram-no de novo, mas com as costas viradas para a coluna. Como, porém, estivesse tão enfraquecido, que não podia manter-se em pé, passaram-lhe cordas finas sobre o peito e sobre os braços e debaixo dos joelhos, amarrando assim toda a coluna. Também lhe ataram as mãos atrás da coluna, a meia altura. Todo o corpo sagrado contraia-se-lhe dolorosamente, as chagas e o sangue cobriam-lhe a nudez.
Como cães raivosos, caíram-lhe os carrascos em cima, com os açoites. Um tinha uma vara mais delgada na mão esquerda, com que lhe batia no rosto. O corpo de Nosso Senhor formava uma só chaga, não havia mais lugar são. Ele olhava para os carrascos, com os olhos cheios de sangue, que suplicavam misericórdia, mas redobravam os golpes furiosos e Jesus gemia, cada vez mais fracamente, ai. A horrível flagelação durara cerca de 3/4 de hora, quando um estrangeiro, homem do povo, parente do cego Ctesifon, curado por Jesus, se aproximou precipitadamente da coluna, pelo lado de trás e, com uma faca em forma de foice na mão, gritou indignado: Parai! Não flageleis este homem inocente até morrer. Os carrascos, meio embriagados, pararam espantados e o homem cortou rapidamente, como de um único golpe, as cordas de Jesus, que todas estavam seguras num prego de ferro, atrás da coluna. Depois o estrangeiro fugiu e perdeu-se na multidão. Jesus, porém, caiu desfalecido, ao pé da coluna, sobre a terra empapada de sangue. Os carrascos deixaram-no lá e foram beber, depois de chamar os auxiliares do carrasco, que estavam no posto de guarda, ocupados em trançar a coroa de espinhos. Jesus torcia-se ainda de dor, ao pé da coluna, as chagas a sangrar. Nesse momento vi passar perto algumas raparigas libertinas, com as vestes imprudentemente arregaçadas. Estavam de mãos dadas e pararam diante de Jesus, olhando com repugnância melindrosa. Com isso sentiu Jesus ainda mais as feridas e levantou para elas o rosto ensanguentado, com um olhar suplicante. Então se afastaram, continuando o caminho, e os carrascos e soldados dirigiram-lhes, entre gargalhadas, palavras indecentes. Vi várias vezes, durante a flagelação, aparecerem anjos tristes em redor de Jesus. Ouvi a oração que o Senhor dirigia ao Pai Eterno, no meio dos tormentos e insultos, oferecendo-se para expiação dos pecados dos homens. Mas nesse momento, quando jazia, banhado em sangue, ao pé da coluna, vi um anjo, que lhe restituía as forças, parecia dar-lhe um alimento luminoso. Então se aproximaram novamente os carrascos e, dando-lhe pontapés, mandaram-no levantar-se, dizendo que ainda não tinham acabado com o rei. Querendo ainda bater-lhe, arrastou-se Jesus pelo chão, para alcançar a faixa de pano e cobrir a nudez, mas os perversos celerados empurravam-na com os pés para lá e para cá, rindo-se de ver Jesus em sangrenta nudez arrastar-se penosamente, como um verme esmagado, para alcançar o pano e cobrir o corpo dilacerado. Depois o impeliram, a pontapés e pauladas, a levantar-se sobre as pernas vacilantes. Não lhe deram tempo de vestir a túnica, mas lançaram-lhe sobre os ombros e Jesus enxugou nela o sangue do rosto, enquanto o conduziram apressadamente ao corpo da guarda, dando uma volta. Podiam tê-lo levado por um caminho mais curto, porque as arcadas e edifícios em redor do fórum eram abertos, de modo que se podia enxergar o corredor sob o qual jaziam presos os 2 ladrões e Barrabás. Mas passaram com Jesus diante dos sumos sacerdotes, que gritaram: Levai-o à morte! Levai-o à morte! E viraram a cabeça com nojo. Conduziram-no para o pátio interior do corpo da guarda. Quando Jesus entrou, não havia lá soldados, mas escravos, soldados e marotos, a escória do povo. Vendo que o povo estava tão agitado, Pilatos mandara vir reforço da cidadela Antônia. Essas forças cercavam em boa ordem o corpo da guarda, podiam falar, rir e insultar a Jesus, mas não sair das fileiras. Pilatos queria com eles manter o povo em respeito.
Podia bem haver lá 1000 homens. Parágrafo 4º. Maria Santíssima durante a flagelação. Via Santíssima Virgem, durante a flagelação do Redentor, em contínuo êxtase, via e sofria na alma e com indizível amor e tormento, tudo quanto sofria o Divino Filho. Muitas vezes lhe saíram fracos gemidos da boca, os olhos estavam inflamados de tanto chorar. Jazia velada nos braços da irmã mais velha, Maria Eli, que já era muito idosa e se parecia muito com a mãe, Santa Ana. Maria, filha de Cleofás e de Maria Eli, estava também presente e segurava sempre o braço de sua mãe. As santas amigas de Maria e Jesus, todas veladas e envolvidas em mantos, rodeavam a Santíssima Virgem, tremendo de medo e dor, como se esperassem sua própria sentença de morte. Maria vestia uma longa veste azul e sobre essa, um comprido manto branco de lã e um véu branco amarelo. Madalena estava desnorteada e desolada de dor e lamentação, tinha um cabelo em desalinho, sob o véu. Quando Jesus, depois da flagelação, caíra ao pé da coluna, mandara Cláudia P.R.C. Escula, a mulher de Pilatos, um fardo de grandes panos à Mãe de Deus. Não sei mais se julgava que Jesus ficaria livre e amando o Senhor lhe devia tratar as feridas com esses panos ou se a pagã compadecida mandou os panos para o fim para o qual a Santíssima Virgem os empregou. Maria, voltando a si, viu passar o Divino Filho dilacerado, conduzido pelos soldados. Ele enxugou o sangue dos olhos com a túnica, para fitar a Santíssima Virgem, que lhe estendeu as mãos, num transporte de dor e lhe seguiu com a vista as pegadas sangrentas. Logo depois via Santíssima Virgem Madalena, quando o povo se dirigia mais para o outro lado, aproximarem-se do lugar da flagelação. Cercadas e ocultas pelas outras santas mulheres e os outra gente boa, que se aproximara, prostraram-se por terra, ao pé da coluna da flagelação e apanharam com os panos todo o sangue de Jesus, por toda a parte onde encontraram algum vestígio. Não vi nessa hora João, junto das santas mulheres, que eram cerca de 20. O filho de Simeão, o de Obedias de Verônica, como também Arão e Temeni, os sobrinhos de José de Arimateia, estavam todos ocupados no templo, cheios de tristeza e angústia. Foi pelas 9 horas da manhã que acabou a flagelação. Vi hoje as faces da Santíssima Virgem. Ana Catarina descreve uma vez Maria Santíssima do modo seguinte: Madalena é mais alta e mais bonita do que as outras mulheres. Dina, a samaritana, é também bonita, mas muito mais ativa e ágil do que Madalena. É muito viva, amável e serviçal por toda a pane, como uma criada ligeira, prudente e carinhosa e também muito humilde. A Santíssima Virgem, porém, excede todas as outras em maravilhosa beleza. Posto que no porte tem igual em beleza, e seja superada pela figura de Madalena, com suas maneiras estranhas, entretanto, Maria sempre se distingue entre as outras, pela indescritível modéstia, singeleza, simplicidade, mansidão, dignidade e calma. É tão pura e tão simples, que se tem a impressão de ver nela a imagem de Deus no homem. Não há caráter que se lhe pareça, senão o de seu filho. O rosto da Santíssima Virgem, porém, excede em indizível encanto de todas as mulheres que a acompanham e das que jamais tenho visto.
Impressiona pelo pôr digno e grave, contudo parece uma criança inocente e singela. É muito séria, silenciosa, muitas vezes triste, mas nunca se mostra desordenada na dor, apenas as lágrimas lhe correm brandamente pelo rosto calmo. Em outra ocasião, Ana Catarina diz: Maria era imensamente simples. Jesus não a distinguia diante dos outros homens, senão tratando-a sempre com muita dignidade. Ela também não procurava contato com os homens, com exceção de doentes e ignorantes, e apresentava-se sempre muito humilde, recolhida, muito calma e simples. Todos, até os inimigos de Jesus, a estimavam e contudo ela não procurava ninguém, permanecia silenciosa e sozinha. Pálidas e mortiças, o nariz delgado e comprido, os olhos quase cor de sangue, de tantas lágrimas que derramou, não é possível descrever a impressão que faz a figura de Maria, na sua simplicidade e graça natural. Já desde ontem e durante toda a noite, tem ela vagueado, cheia de angústia e amor, pelo vale de Josafá e pelas ruas de Jerusalém e através do povo, e contudo não se lhe vê nenhuma desordem nas vestes. Cada prega do vestido da Santíssima Virgem respira santidade. Tudo nela é simples e digno, puro e inocente. Os movimentos, ao olhar em redor de si, são nobres, e as pregas do véu, quando viram um pouco a cabeça, são de uma singular beleza e simplicidade. Nos movimentos não se lhe nota agitação, e mesmo na mais dilacerante dor, todo o porte se lhe conserva simples e calmo. Tem um manto umedecido pelo orvalho da noite e por inúmeras lágrimas, mas em tudo mais está limpo e bem arrumado. É inefavelmente bela e de uma beleza toda sobrenatural, pois toda a sua beleza é também pureza, simplicidade, dignidade e santidade. Madalena, porém, tem um aspecto inteiramente diferente. É mais alta e mais gorda, e chama mais atenção pelas formas e os movimentos, mas toda a beleza lhe foi devastada pelas paixões, pelo arrependimento excessivo, a dor, quase causa horror veia, tanto se tornou desfigurada, pela veemência sem limite de sua dor. Tem as vestes molhadas e sujas de lama, em desarranjo e rasgadas, o longo cabelo cai solto e em desalinho, sob o véu molhado e amarrotado. Está toda desfigurada e agitada, não pensa senão em sua dor, e parece quase uma alienada. Há muita gente aqui de Magdala e arredores, que a viu dantes, na vida tão suntuosa e depois tão pecaminosa, e em seguida tanto tempo retirada do mundo, e agora apontam com o dedo e a insultam, ao ver-lhe a estranha figura. Há também gente baixa de Magdala que, ao passar por ela, lhe atira a lama, mas Madalena não o nota, tão absorta está na sua dor. Parágrafo 5º. Jesus é coroado de espinhos e escarnecido pelos soldados. Durante a flagelação falou Pilatos ainda várias vezes ao povo, que uma vez até gritou: ele deve morrer, ainda que todos nós também pereçamos. Quando Jesus foi conduzido ao corpo da guarda, para ser coroado de espinhos, ainda gritaram: morra! Morra! Pois chegavam cada vez novas turbas de judeus, que pelos emissários dos sumos sacerdotes eram incitados a gritar assim. Houve depois uma curta pausa. Pilatos deu ordens aos soldados. Os sumos sacerdotes e os conselheiros, que estavam sentados em bancos, de ambos os lados da rua, à sombra das árvores ou sob lonas estendidas, diante do terraço de Pilatos, mandarem os criados trazer alimentos e bebida. Vi também Pilatos de novo perturbado pela superstição, retirou-se sozinho,
para oferecer incenso aos deuses e por certos sinais descobrir-lhes a vontade. Vi que depois da flagelação a Santíssima Virgem e as amigas, tendo enxugado o sangue de Jesus, se afastaram do fórum. Vi-as com os panos ensanguentados, numa pequena casa encostada a um muro, não era longe do fórum, não me lembro mais de quem era. Não me recordo de ter visto João durante a flagelação. Jesus foi coroado de espinhos e escarnecido no pátio interior do corpo da guarda, construído sobre os cárceres, ao lado do fórum. Esse pátio era cercado de colunas e todas as entradas tinham sido abertas. Havia ali cerca de 50 miseráveis patifes, sequazes dos soldados, servos dos carcereiros, soldados e auxiliares dos carrascos, escravos e os criminosos que flagelaram nosso Senhor. Esses todos tomaram parte ativa nas crueldades praticadas em Jesus. No começo o povo tentou entrar, mas pouco depois cercaram 1000 soldados romanos o edifício. Permaneciam nas fileiras, mas com as zombarias e risos provocavam ainda o cruel exibicionismo dos carrascos para redobrarem as torturas de Jesus, animando-os com as risadas, como o aplauso anima os atores no palco. Rolaram para o meio do pátio o pedestal de uma velha coluna, no qual havia um buraco, que talvez tivesse servido para nele ajustar a coluna. Nesse pedestal colocaram um escabelo redondo e baixo, que por detrás tinha uma espécie de cabo, para o manejar. Por maldade cobriram o escabelo de pedregulho agudo e cacos de louça. Arrancaram de novo toda a roupa do corpo ferido de Jesus e impuseram-lhe um manto de soldado, curto, vermelho, velho e já roto, que nem lhe chegava até os joelhos. Pendiam dele ainda alguns restos de borlas amarelas. Jazia num canto do quarto dos verdugos, que costumavam impô-lo aos que tinham açoitado, seja para enxugar-lhes o sangue, seja para escarnecê-los. Arrastaram a Jesus para a coluna e empurraram-na brutalmente, com o corpo despido e ferido, sobre o escabelo coberto de pedras e cacos. Depois lhe puseram a coroa de espinhos na cabeça. Essa tinha 2 palmos de altura, era muito espessa e trançada com arte, em cima tinha uma borda um pouco saliente. Puseram-lhe em redor da fronte, como uma ligadura e ataram-na atrás com muita força, de modo que formavam uma coroa ou um chapéu. Era artisticamente trançada de 3 varas de espinheiro, da grossura de um dedo, que tinham crescido alto, através dos espessos arbustos. Os espinhos, pela maior parte, foram propositalmente virados para dentro. Pertenciam a 3 diferentes espécies de espinheiros, que tinham alguma semelhança com a nossa cambroeira, o abrunheiro e o espinheiro branco. Em cima tinham acrescentado uma borda, trançada de um espinheiro semelhante à nossa sarça silvestre, pela qual pegavam e puxavam brutalmente a coroa. Vi o lugar onde os meninos foram buscar esses espinhos. Puseram-lhe também na mão um grosso caniço, com um tufo na ponta. Fizeram tudo isso com solenidade derrisória, como se o coroassem de fato rei. Tiravam-lhe o caniço da mão e batiam com tanta força a coroa, que os olhos de nosso Senhor se enchiam de sangue. Curvavam os joelhos diante dele, mostravam-lhe a língua, batiam e cuspiam-lhe no rosto, gritando: "E salve, Rei dos Judeus!" Depois, entre gargalhadas, fizeram-na cair no chão, junto com o escabelo, e tornaram a colocá-lo sobre ele aos empurrões. Não posso relatar todas as torturas e ultrajes que os carrascos inventaram, para escarnecer o pobre Salvador.
Aí, Jesus sofreu horrível sede, pois em consequência das feridas, causadas pela desumana flagelação, estava com febre e tremia. A pele e os músculos dos lábios estavam dilacerados, o deixavam entrever as costelas em vários lugares. A língua contraíra-se-lhe espasmodicamente. Somente o sangue sagrado que lhe corria da fronte compadecia-se da boca ardente, que se abria ansiosa. Mas aqueles homens horríveis tomaram-lhe a boca divina por alvo de nojentos escarros. Jesus foi assim maltratado por cerca de meia hora e a tropa, cujas fileiras cercavam o pretório, aplaudia com gritos e gargalhadas. Parágrafo 6º. Et homo. Reconduziram então Jesus ao palácio de Pilatos, a coroa de espinhos sobre a cabeça, o caniço nas mãos amarradas, coberto do manto vermelho. Jesus estava desfigurado, pelo sangue que lhe enchia os olhos e lhe escorria na boca e sobre a barba. O corpo, coberto de pisaduras e feridas, parecia-se-lhe com um pano ensopado de sangue. Andava curvado e cambaleando. O manto era tão curto, que Jesus precisava curvar-se, para cobrir a nudez, porque lhe tinham arrancado toda a roupa, no ato da coroação de espinhos. Quando o pobre Jesus chegou ao primeiro degrau da escada, diante de Pilatos, até esse homem cruel estremeceu de horror e compaixão. Apoiou-se a um dos oficiais e, como o povo e os sacerdotes ainda gritassem e insultassem, exclamou: se o demônio dos judeus é tão cruel, então não deve ser bom morar com ele no inferno. Quando Jesus foi puxado penosamente, escada acima e conduzido ao fundo, Pilatos saiu para a sacada. Foi dado um toque de trombeta, para chamar a atenção do povo, a que Pilatos queria falar. Disse, pois, aos príncipes dos sacerdotes e a todos os presentes: escutai, vou mandá-lo conduzir mais uma vez para diante de vós, para que conheçais que não lhe achei culpa alguma. Jesus foi então conduzido pelos soldados à sacada, ao lado de Pilatos, de modo que todo o povo reunido no fórum podia vê-lo. Era um aspecto terrível, pungente, que primeiro causou no povo horror e penoso silêncio. O Filho de Deus ensanguentado dirigiu os olhos cheios de sangue, sob a coroa de espinhos, para o povo e Pilatos, que, ao lado, indicando-o com a mão, gritou aos judeus: eis aqui o homem. Enquanto Jesus, com o corpo dilacerado, coberto do manto vermelho derrisório, abaixando a cabeça traspassada de espinhos e inundada de sangue, segurando nas mãos atadas o cetro de caniço, curvado para cobrir a nudez com as mãos, aniquilado pela dor e tristeza, mas ainda respirando infinito amor e mansidão, estava diante do palácio de Pilatos, como um espectro sangrento, exposto aos gritos furiosos dos sacerdotes e do povo. Passaram pelo fórum grupos de forasteiros, homens e mulheres, com as vestes arregaçadas, em direção à piscina das ovelhas, para ajudar a lavar os cordeiros da Páscoa, cujos balidos tristes se misturavam com os clamores sanguinários da multidão, como para dar testemunho em favor da verdade, que se calava. Somente o verdadeiro Cordeiro Pascal de Deus, o revelado, mas não conhecido mistério desse santo dia, cumpriu a profecia e curvou-se em silêncio sobre o matadouro. Os sumos sacerdotes e os membros do tribunal ficaram cheios de raiva pelo aspecto de Jesus, espelho horrível de sua consciência, e gritaram: morra! Crucificai-o! Pilatos, porém, exclamou: ainda não vos basta? Ele foi tão maltratado, que não terá mais desejo de ser rei. Eles, porém, se tornaram ainda mais furiosos.
gritando como dementes, e todo o povo repetia: deve morrer. Crucificai-o. Então mandou Pilatos dar outro toque de trombeta e disse: pois tomai-o e crucificai-o vós, porque não lhe acho culpa. Responderam-lhe alguns dos príncipes dos sacerdotes: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque declarou ser o Filho de Deus. Pilatos replicou: pois se tendes tais leis, segundo as quais este homem deve morrer, eu não queria ser judeu. Mas o dito dos judeus, ele se declarou Filho de Deus, inquietou Pilatos e suscitou-lhe de novo pavor supersticioso. Mandou, pois, conduzir Jesus a um lugar separado, onde lhe perguntou: de onde és? Jesus, porém, não lhe respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Porventura não sabes que tenho poder de crucificar-te ou de soltar-te? E Jesus respondeu: não terias poder sobre mim, se não te fosse dado do céu. Por isso comete pecado mais grave aquele que me entregou em tuas mãos. Cláudia Prócula, que estava muito angustiada pela hesitação do marido, mandou novamente um mensageiro a Pilatos mostrar-lhe o penhor e lembrar-lhe a promessa. Ele, porém, lhe mandou uma resposta muito confusa e supersticiosa, da qual me lembro apenas que se referia aos deuses. Quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus tiveram conhecimento da intervenção da mulher de Pilatos em favor de Jesus, mandaram espalhar entre o povo: os partidários de Jesus subornaram a mulher de Pilatos: se ele ficar livre, unir-se aos romanos e nós todos pereceremos. Pilatos, na sua indecisão, estava como embriagado, a razão vacilava-lhe de um lado para outro. Disse uma vez aos inimigos de Jesus que não lhe achava culpa. Mas vendo que esses, com mais vigor ainda, exigiram a morte de Jesus, e inquietado pelos seus próprios pensamentos confusos, como pelos sonhos da mulher e as palavras significativas de Jesus, queria ouvir mais uma resposta do Senhor, que o pudesse tirar dessa situação penosa. Voltou, portanto, à sala do tribunal, onde estava Jesus, e ficou a sós com ele. Com um olhar perscrutador e quase medroso, fitou o Salvador desfigurado e ensanguentado, para quem não se podia olhar sem horror, e pensou consigo: será possível que seja um Deus? E de repente se lhe dirigiu com energia, conjurando-o a dizer-lhe ser um Deus e não um homem. Será rei? Até onde se lhe estendia o reino? De que espécie era a sua divindade? Se lhe dissesse: dá-lhe a liberdade. O que Jesus respondeu: posso dizer, e é só pelo sentido, não com as mesmas palavras. O Senhor falou-lhe com terrível severidade. Fez-lhe ver em que sentido era rei e qual o seu reino. Mostrou-lhe o que era a verdade, pois disse-lhe a verdade. Nosso Senhor revelou-lhe, com toda a franqueza, os abomináveis crimes que Pilatos ocultava na consciência. Predisse-lhe o futuro, a miséria no exílio, o fim horroroso que ele um dia viria a julgar-o com toda a justiça. Pilatos, meio assustado, meio irritado pelas palavras de Jesus, saiu para a sacada e exclamou mais uma vez que queria soltar Jesus. Então gritaram: se o soltares, não és amigo de César, pois quem se declara rei, é inimigo de César. Outros gritaram que o acusariam perante o imperador por perturbar-lhes a festa, que devia terminar a causa, porque eram obrigados, sob graves penas, a estar no templo às 10 horas. O grito: morra! Crucificai-o! Levantou-se novamente de todos os lados, subiram até sobre os tetos planos das casas em redor do fórum e gritavam dali.
Então viu Pilatos que contra essa fúria não conseguiria nada. Os gritos e o tumulto tinham algo de terrível e toda a multidão diante do palácio estava em tal estado de agitação, que era para recear uma rebelião. Pilatos mandou trazer água, o criado derramou-lhe água da bacia sobre as mãos, à vista de todo o povo, e Pilatos gritou do pretório à multidão: sou inocente do sangue deste justo, vós tendes que responder pela sua morte. Então se levantou um grito horrível, unânime, do povo reunido, no meio do qual havia gente de todos os lugares da Palestina: que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Parágrafo 7º. Reflexão sobre estas visões. Todas as vezes que, nas meditações da dolorosa paixão de Jesus Cristo, ouço esse grito espantoso dos judeus: que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. O efeito dessa solene maldição me é revelado e tornado sensível, em quadros maravilhosos e terríveis. Vejo acima do povo, que grita, um céu escuro, coberto de nuvens cor de sangue, das quais saem flagelos e espadas de fogo. Vejo como se os raios dessa maldição atravessassem todos até os ossos e neles também os filhos. Vejo o povo como envolvido em trevas e o grito sair-lhes das bocas como um fogo tenebroso e maligno, unir-se por cima das cabeças e cair de novo sobre eles, entrando mais profundo em alguns, pairando sobre outros. Esses últimos eram aqueles que depois da morte de Jesus se converteram. O número destes não era, porém, pequeno, pois vejo Jesus e Maria, durante todos esses terríveis sofrimentos, rezarem sempre pela salvação dos carrascos, e todos esses horríveis tormentos não lhes causaram nenhum ressentimento. Durante toda a paixão, no meio das mais cruéis torturas, dos insultos mais insolentes e ignominiosos, no meio da fúria sanguinária dos inimigos e dos servos destes, à vista da ingratidão e do abandono de muitos fiéis, que lhe causaram o mais amargo sofrimento físico e moral, vejo Jesus sempre rezando, amando os inimigos, orando pela sua conversão, até o último suspiro, mas vejo que por essa paciência e esse amor ainda mais se inflama a fúria e raiva dos cruéis inimigos. Enfurecem-se porque toda a sua brutalidade e crueldade não conseguem arrancar-lhe da boca uma palavra de protesto ou de queixa, que possa desculpar-lhes a maldade. Hoje, que na festa da Páscoa matam o Cordeiro Pascal, não sabem que matam o Cordeiro de Deus. Quando, durante tais visões, dirijo os meus pensamentos para o coração do povo e dos juízes e para as santas almas de Jesus e Maria, tudo que neles se passa me é mostrado em figuras, que as pessoas naquele tempo não viram, mas sentiram o que representavam. Vejo então inúmeras figuras diabólicas, cada uma diferente, conforme o vício que representa, em terrível ação entre a multidão. Vejo-as correr, instigar a raiva, causar confusão dos espíritos, entrar na boca das pessoas. Vejo-as sair da multidão, reunir-se em grande número e atiçar a raiva do povo contra Jesus, mas à vista do amor e da paciência do Mestre tremem e desaparecem de novo entre o povo. Toda essa atividade tem algo de desesperado, confuso, contraditório, é um movimento confuso e insensato. Acima e em redor de Jesus e Maria e do pequeno número de santos vejo também se moverem muitos anjos, cujas figuras e vestimentas variam, conforme as respectivas funções e ação, representam consolação, oração, unção, conforto por comida e bebida e outras obras do misericórdia. De modo semelhante vejo frequentemente vozes consoladoras ou ameaçadoras saírem, como palavras de diferentes cores e luzes, da boca de tais aparições, e se são mensagens, vejo-lhes nas mãos,
em forma de tiras escritas. Outras vezes, quando preciso ser instruída a esse respeito, vejo os movimentos da alma e as paixões dos corações, o sofrimento e o amor, enfim, tudo que é sentimento, vejo-os passar através do peito e de todo o corpo dos homens, em movimentos de diferentes cores, em variações de luz e sombra, de diversas formas, direções e mudanças de forma e cor, de lentidão e rapidez. Assim compreendo tudo, mas é impossível exprimir-o em palavras. Pois é um número infinito de coisas e ao mesmo tempo me sinto tão abatida pela dor e tristeza por meus pecados e os de todo o mundo e tão dilacerada pela dolorosa paixão de Jesus, que até não compreendo como ainda possa juntar o pouco que estou contando. Muitas coisas, especialmente aparições e ações de demônios e anjos, contadas por outras pessoas, que tiveram visões da paixão de Nosso Senhor, são fragmentos de tais intuições de movimentos interiores, invisíveis no momento em que se realizaram outrora, as quais variam, segundo o estado da alma das pessoas videntes e são entremeadas nas narrações. Por isso há tantas contradições, porque esquecem algumas coisas, saltam outras e só uma parte é que contam. Tudo que há de mal no mundo contribuiu para atormentar Jesus. Tudo que é amor, nele sofreu. Como Cordeiro de Deus, tomou sobre si os pecados do mundo, que infinidade de coisas, tanto abomináveis como também santas, se podem ver e contar. Se, portanto, as visões e contemplações de muitas pessoas piedosas não concordam em tudo, é porque não tiveram o mesmo grau de graça para ver, contar e fazer-se compreender. Parágrafo 8º. Jesus condenado à morte na cruz. Pilatos, que não procurava a verdade, mas apenas uma saída para a dificuldade, estava mais indeciso que nunca. A consciência dizia-lhe: Jesus é inocente. A esposa mandara dizer-lhe: Jesus é santo. A superstição dizia-lhe: é um inimigo de teus deuses. A covardia dizia-lhe: é um Deus e vingar-se-á. Interroga mais uma vez a Jesus, em tom inquieto e solene. Jesus lhe fala dos seus mais ocultos crimes, prediz-lhe um futuro e uma morte miseráveis e que um dia virá, sentado sobre as nuvens do céu, pronunciar sobre ele um juízo justo, o que deita na falsa balança da justiça de Pilatos um novo peso contra a intenção de soltar Jesus. Ficou furioso por se ver em toda a nudez de sua ignomínia interior diante de Jesus, a quem não podia compreender. Sentiu-se indignado daquele que mandara açoitar e que podia mandar crucificar, lhe predizer um fim miserável, dessa boca, que nunca fora acusada de mentira, que não proferira uma só palavra em sua própria defesa, ousar, em ocasião extremamente arriscada, citai-o perante o seu justo tribunal, naquele dia futuro. Tudo isso lhe ofendeu profundamente o orgulho, mas como não havia sentimento dominante nesse homem miserável e indeciso, ficou cheio de medo diante da ameaça do Senhor e fez a última tentativa de libertar Jesus. Ouvindo, porém, a ameaça dos judeus de acusar-o perante o imperador, se soltasse Jesus, foi dominado por outro pavor covarde. O medo do imperador terrestre venceu o receio do rei cujo reino não era deste mundo. O celerado covarde e resoluto pensava consigo: se ele morrer, morrerá também com ele o que sabe de mim e o que me predisse. A ameaça dos judeus de acusar-o perante o imperador, decidiu-se Pilatos a fazer isso à vontade, contrariamente à promessa que fizera a esposa, contrariamente à justiça e à própria convicção. Por medo do imperador, entregou aos judeus o sangue de Jesus,
mas para a própria consciência não tinha senão a água, que fez derramar sobre as mãos, exclamando: sou inocente do sangue deste justo, respondereis por ele. Não, Pilatos, tu és responsável, pois que o dizes justo e lhe derramas o sangue, és o juiz injusto, sem consciência. O mesmo sangue de que queria lavar as mãos e de que não podia lavar a alma, os sanguinários judeus chamaram-na sobre si seus filhos, amaldiçoando-se a si mesmos. O sangue de Jesus, que atrai a misericórdia de Deus sobre nós, fizeram-na chamar a vingança sobre eles, gritando: que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Ouvindo esses gritos sanguinários, Pilatos mandou preparar tudo para pronunciar a sentença. Deu ordem para trazer outras vestes solenes e vestiu-as, puseram-lhe na cabeça uma espécie de coroa ou diadema, no qual havia uma pedra preciosa ou outra coisa brilhante, vestiram-no também de outro manto e diante dele levavam um bastão. Foi acompanhado de muitos soldados, oficiais do tribunal ia na frente, transportando uma coisa e seguiam-se escreventes, com rolos de papel e tabuinhas, precedidos por um homem que tocava a trombeta. Assim saiu do palácio para o fórum, onde, em frente ao lugar da flagelação, havia um belo assento elevado, construído de pedras, para pronunciar as sentenças. Só depois de pronunciadas desse lugar tinham as sentenças vigor legal. Esse tribunal era chamado Gabata e era um estrado circular, para o qual subiam escadas de vários lados. Em cima havia um assento para Pilatos e atrás dele um banco, para outros membros do tribunal. Muitos soldados cercavam esse tribunal e em parte ficavam nos degraus das escadas. Muitos dos fariseus já tinham ido do palácio de Pilatos ao templo. Somente Anás e Caifás, com cerca de 28 outros, se dirigiram ao tribunal no fórum, logo que Pilatos começou a vestir as vestimentas oficiais. Os 2 ladrões já haviam sido conduzidos ao tribunal, quando Pilatos apresentou Jesus ao povo, dizendo: "Ete homo". O assento de Pilatos estava coberto de uma manta vermelha e sobre essa havia uma almofada azul, com galões amarelos. Jesus, ainda vestido do rubro manto derrisório, com a coroa de espinhos na cabeça, as mãos atadas, foi então conduzido pelos esbirros e soldados que o cercavam, entre as vaias do povo, para o tribunal, onde o colocaram entre os 2 ladrões. Pilatos, sentado no tribunal, disse mais uma vez, em voz alta, aos inimigos de Jesus: "Eis aí o vosso rei". Eles, porém, gritaram: "Fora! Morra! Crucifica-o". Pilatos disse: "Devo então crucificar vosso rei?" Mas os príncipes dos sacerdotes gritaram: "Não temos outro rei senão César". Então Pilatos não disse mais palavra em favor de Jesus, nem mais lhe falou, mas começou a pronunciar a sentença. Os 2 ladrões tinham sido condenados, já havia mais tempo, à morte na cruz, mas a execução fora adiada para esse dia, a pedido dos sumos sacerdotes, porque queriam ultrajar Jesus, crucificando-o entre assassinos ordinários. As cruzes dos ladrões já estavam ao lado deles, no chão, trazidas pelos ajudantes dos carrascos. A cruz de Nosso Senhor ainda não estava lá, provavelmente porque a sentença ainda não fora pronunciada. A Santíssima Virgem, que se tinha afastado depois da apresentação de Jesus por Pilatos e da gritaria sanguinária dos judeus, abriu caminho, em companhia de algumas mulheres, por entre a multidão e aproximou-se do tribunal, para ouvir a sentença de morte, proferida contra seu Filho e Deus. Jesus estava nos degraus da escada, diante de Pilatos,
rodeado de soldados, e os inimigos lançavam-lhe olhares cheios de ódio e escárnio. Um toque de trombeta ordenou o silêncio e Pilatos pronunciou, com a raiva de um covarde, a sentença de morte contra o Salvador. Senti-me sufocada de indignação, diante de tanta baixeza e duplicidade. O aspecto desse acelerado arrogante, do triunfo e ódio sanguinário dos príncipes dos sacerdotes, satisfeitos após tantos esforços fatigantes, o estado lastimoso e os sofrimentos do pacientíssimo Salvador, a indizível angústia e os tormentos da Mãe Santíssima e das Santas Mulheres, a furiosa ansiedade com que os judeus esperavam a morte da presa, o frio orgulho dos soldados e minha visão das horrendas figuras diabólicas entre a multidão do povo, tudo isso me tinha aniquilado completamente. Aí percebi que eu devia estar no lugar de Jesus, meu querido esposo, então a sentença seria justa. Eu estava tão dilacerada pela dor, que não me lembro mais da ordem exata das coisas. Vou contar mais ou menos o que me lembro. Pilatos começou por um longo preâmbulo, em que se referiu com os mais pomposos títulos ao imperador Cláudio Tibério. Depois expôs a acusação contra Jesus, que fora condenado à morte pelos sumos sacerdotes e cuja crucificação tinha sido unanimemente exigida pelo povo, por ser um rebelde, perturbador da paz pública, violador da lei judaica, por se fazer chamar filho de Deus e rei dos judeus. Quando, porém, acrescentou ainda que achava essa sentença justa, ele que por várias horas continuara a declarar Jesus inocente, quase não pude conter-me mais, à vista desse homem infame e mentiroso. Ele disse ainda: por isso condeno Jesus Nazareno, rei dos judeus, a ser pregado na cruz. Depois deu ordem aos carrascos que fossem buscar a cruz. Também me lembro, mas não tenho plena certeza, que ele quebrou uma vara comprida, cuja metade era visível, e lançou os pedaços aos pés de Jesus. A essas palavras a mãe de Jesus caiu por terra sem sentidos e como morta. Agora então estava decidida. Era certa a morte de seu santíssimo e amantíssimo Filho e Salvador. Morte horrível, dolorosa, ignominiosa. As companheiras de João levaram-na para fora da multidão, para que aqueles homens cegos de coração não pecassem, insultando a dolorosa mãe do Salvador. Mas Maria não podia deixar de seguir o caminho da paixão de Jesus. As companheiras viram-se obrigadas a levar-a outra vez de lugar em lugar, pois o culto misterioso de unir-se-lhe nos sofrimentos impelia a Santíssima Mãe a oferecer o sacrifício de suas lágrimas em todos os lugares onde o Redentor, seu Filho, sofrerá pelos pecados dos homens, seus irmãos. E assim a Mãe do Senhor consagrou com as lágrimas todos esses santos lugares e tomou posse deles para futura veneração pela Igreja, Mãe de todos nós, como Jacó erigiu uma pedra e, ungindo-a com óleo, consagrou em memória da promissão que ali recebera. A sentença foi escrita, mesmo no tribunal, por Pilatos e copiada mais de 3 vezes, por aqueles que lhe estavam atrás. Enviaram vários mensageiros, porque alguns dos documentos precisavam ser assinados por outras pessoas. Não me lembro se esses documentos faziam parte da sentença ou se eram outras ordens. Contudo, foram também alguns desses documentos levados a lugares distantes. Havia, porém, ainda outra sentença, escrita por Pilatos mesmo, e que lhe provava claramente a duplicidade, pois tinha teor totalmente diferente da sentença que pronunciara. Vi como a escreveu contra a vontade, com o espírito atormentado e um anjo irado a dirigir-lhe a mão. Esse documento, de cujo conteúdo tenho apenas uma lembrança vaga, dizia mais ou menos o seguinte:
compelido pelos sumos sacerdotes e o sinédrio e ameaçado por uma iminente insurreição do povo, que acusavam Jesus de Nazaré de agitação contra a autoridade, de blasfêmia e de desprezo da lei judaica, exigindo-lhe a morte, entreguei-lhes o mesmo Jesus, para ser crucificado, não tanto movido pelas acusações, que em verdade não achei fundadas, mas para não ser acusado perante o imperador, de favorecer a insurreição e negar justiça aos judeus. Entreguei porque exigiram com violência a morte, como transgressor da lei, e com ele 2 ladrões, já antes condenados, cuja execução fora adiada por maquinações dos judeus, porque queriam que fossem executados junto com Jesus. Nesse documento, pois, escreveu o malvado um relatório totalmente diferente. Depois escreveu ainda a inscrição da cruz em 3 linhas, com verniz, sobre uma tabuinha de cor escura. O documento em que Pilatos desculpava a sentença, foi copiado várias vezes e enviado a diversos lugares. Os sumos sacerdotes discutiram ainda com Pilatos no tribunal, não estavam contentes com a sentença, queixando-se sobretudo porque tinha escrito que eles haviam exigido o adiamento da execução dos ladrões, para que fossem executados com Jesus. Contestaram também o título de Jesus, queriam que escrevesse que se declarou rei dos judeus e não simplesmente rei dos judeus. Mas Pilatos perdeu a paciência, tratou-os com arrogância, gritando furioso: "O que escrevi, fica escrito." Ainda insistiram, dizendo que a cruz de Jesus não devia ficar mais alta que as dos ladrões. Era preciso, porém, fazê-la mais alta, porque, por um erro dos operários, ficara mais curta e parte acima da cabeça, não cabendo o título escrito por Pilatos. Esse protesto contra o alongamento da cruz era apenas um subterfúgio, para evitar a inscrição, que lhes parecia injuriosa. Mas Pilatos não cedeu e assim foram obrigados a alongar a cruz, adaptando-lhe uma peça de madeira, a qual se pudesse fixar o título. Assim concorreram várias circunstâncias para dar à cruz aquela forma significativa, que sempre lhe tenho visto, isto é, com os braços um pouco elevados, como os galhos de uma árvore, os quais, ao sair do tronco, se estendem para cima. Tinha a forma da letra Y, com a linha do centro alongada por entre os braços. Os 2 braços eram mais finos do que o tronco e estavam embutidos nesse, sendo os encaixes reforçados de ambos os lados, por uma cunha fincada por baixo. Como, porém, o tronco acima da cabeça, por um erro, tivesse saído curto demais para se fixar bem visível a inscrição de Pilatos, foi preciso ajustar mais uma peça ao tronco. No lugar dos pés pregaram um pedaço de madeira, para os sustentar. Enquanto Pilatos pronunciava a sentença injusta, vi Cláudia Prócula, sua mulher, remeter-lhe o penhor e separar-se dele. Na mesma noite fugiu ocultamente do palácio e foi para junto dos amigos de Jesus, que a levaram a um esconderijo, num subterrâneo da casa de Lázaro, em Jerusalém. Vi também um amigo de Jesus gravar, numa pedra esverdeada atrás do tribunal do Gábata, 2 linhas, que diziam respeito à sentença injusta de Pilatos e à separação da mulher do procurador. Ainda me lembro das palavras Judex injustus e do nome Cláudia Prócula. Mas não me recordo se foi no mesmo dia ou alguns dias mais tarde. Lembro-me apenas que nesse lugar do fórum estava um numeroso grupo de homens conversando, enquanto o outro homem, encoberto por eles, gravou aquelas linhas, sem ser visto. Vi que aquela pedra ainda está, desconhecida embora, em Jerusalém, nos alicerces de uma casa ou de uma igreja, situada onde antigamente era o Gábata.
Cláudia Prócula tornou-se cristã e depois de se ter encontrado com São Paulo, tornou-se amiga dedicada. Pronunciada a sentença, enquanto Pilatos escrevia e discutia com os sumos sacerdotes, era Jesus entregue aos carrascos. Antes houver ainda algum respeito ao tribunal, mas depois estava o divino mestre inteiramente à mercê desses homens abomináveis. Trouxeram-lhe a roupa, que lhe tinham tirado para escarnecê-lo em casa de Caifás, fora guardada e parece-me que também fora lavada por gente compassiva, pois estava limpa. Creio também que era costume entre os romanos levar os condenados à execução, vestidos de sua própria roupa. Despiram de novo Jesus, desataram-lhe as mãos, para poder revesti-lo. Arrancaram-lhe o manto vermelho do corpo chagado, abrindo-lhe sim muitas feridas. Ele mesmo vestiu, com mãos trêmulas, a faixa em torno da cintura e os carrascos lançaram-lhe o escapulário sobre os ombros. Como, porém, a coroa de espinhos fosse muito larga para deixar passar-lhe pela cabeça a túnica sem costura, que lhe fizera a Virgem Santíssima, arrancaram-lhe a coroa e todas as feridas começaram a sangrar, com indizíveis dores. Depois de lhe porem a túnica sobre as feridas do corpo, vestiram-lhe da veste larga de lã branca, que cingiram com a faixa larga e puseram-lhe finalmente o manto. Feito isso, amarraram-lhe novamente com o cinturão, munido de pontas de ferro, no qual estavam presas as cordas para conduzi-lo. Durante todo esse tempo batiam e empurravam-no, tratando-o com atroz crueldade. Os dois ladrões estavam um ao lado direito, outro ao lado esquerdo de Jesus. Tinham as mãos amarradas e pendia-lhes, como a Jesus diante do tribunal, uma cadeia de ferro do pescoço. Vestiam apenas um pano na cintura e um gibão semelhante a um escapulário, de fazenda ordinária, sem mangas e aberto nos lados. Na cabeça tinham bonés, tecidos de palha, que se pareciam com barretinhas estofadas de crianças. A pele dos ladrões era de um pardo sujo, coberta de cicatrizes, causadas pela flagelação passada. Aquele que se converteu depois, já estava calmo e pensativo, o outro, porém, irritado e impertinente, unindo-se aos carrascos para insultar e amaldiçoar Jesus, que os olhava a ambos com olhos cheios de caridade e desejo de salvá-los, oferecendo também por eles todos os seus sofrimentos. Os carrascos estavam ocupados em juntar todas as ferramentas, preparavam-se para a triste e terrível marcha, em que o nosso amado e doloroso Salvador quis carregar o peso dos pecados de nós todos, homens ingratos, e para os expiar, ia derramar o santíssimo sangue do cálice de seu corpo, transpassado pelos homens mais abomináveis. Anás e Caifás terminaram afinal a discussão acalorada com Pilatos, receberam algumas tiras compridas ou rolos de pergaminho, com cópias dos documentos, e dirigiram-se apressadamente ao templo, e só por pouco não chegaram tarde. Então se separaram os sumos sacerdotes do verdadeiro Cordeiro Pascal, correram ao templo de pedra, para imolar e comer o Cordeiro simbólico e a realização do símbolo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Fizeram-na conduzir por vias carrascos ao altar da cruz. Separaram-se ali os dois caminhos, dos quais um conduzia ao símbolo e outro à realização do sacrifício. Abandonaram o Cordeiro de Deus, a pura vítima expiatória, que tentaram macular exteriormente e insultar com todo o horror da perversidade. Entregaram-na a carrascos ímpios e desumanos e correram ao templo de pedra, para imolar cordeiros lavados, purificados e bentos. Haviam tomado todo cuidado para não se sujarem exteriormente e tinham as almas todas sujas, transbordantes de ódio, inveja e ultrajes. Que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos.
Tinham exclamado e com essas palavras cumpriram a cerimônia, impuseram a mão de sacrificador sobre a cabeça da vítima. Separaram-se ali os dois caminhos, que conduziam ao altar da lei e ao altar da graça.